E aí, gente, nesse vídeo eu gostaria de falar de um conceito muito importante, bastante conhecido, que é o de ideologia. É uma palavra que já faz parte do vocabulário do senso comum e de vez em quando ressurge em debates diversos na esfera pública. Para começo de conversa, o conceito de ideologia não é só um. Aliás, qualquer conceito filosófico, qualquer conceito científico sempre está aberto a debate, sempre está aberto a ser repensado. Nunca tem uma definição fechadinha, derradeira, a definitiva de todos os tempos. É um pouco distante da definição do senso comum, ainda que dialogue com ela, mas a definição de ideologia mais comum, a qual as definições em geral na filosofia fazem algum diálogo com essa definição, é a definição de ideologia do Marx e do Engels, que eles apresentaram numa obra conhecida intitulada como A Ideologia Alemã. Posteriormente, vários pensadores deram desdobramentos a esse conceito, mas é o Marx e o Engels que vão dar o corpo mais consistente desse conceito que utilizamos até hoje. Não foram os primeiros, não foram os criadores, mas com eles esse conceito ganhou corpo e também ganhou popularidade, ao menos no meio acadêmico, ao menos nos debates filosóficos. E a que se refere esse conceito que a gente chama de conceito clássico de ideologia? Bom, para Marx e para Engels, em sua crítica à sociedade capitalista, sua constituição, as novas classes dominantes com o capitalismo, intitulado classicamente de burguesia, não é? Fazendo contraponto à nobreza, ao poder feudal, essas classes, ao chegarem no poder, elas precisam de uma visão de mundo que as legitime. O que isso quer dizer? Elas precisam de crenças, de valores e até mesmo de uma orientação para o pensamento, para o discurso cotidiano, para as nossas atitudes, que dê legitimidade a esse grupo estar no poder. Isso é o início da ideia, da nossa concepção de ideologia, uma forma de legitimar um grupo estar no poder. Acontece que, para o Marx e para o Engels, essa forma de legitimação ela não surge de forma idealista, não surge como uma abstração, a partir de ideias, ou de discursos, ou de pensamentos e representações, talvez. Não. Para Marx e para Engels, isso tem origem nas condições concretas de uma sociedade em determinado momento histórico. Não é simplesmente então alguém que foi lá, pensou e bolou, vamos fazer assim. A ideologia surge justamente das próprias relações de poder envolvidas na dominação de um modo de produção. Basicamente, na legitimação então das relações de trabalho, que diz respeito justamente à produção material da vida, à produção das coisas que precisamos, à produção das coisas das quais a nossa sobrevivência depende, para que uma maioria trabalhe para uma minoria em determinada formação social, que no caso nos interessa aqui, a formação social na qual a gente vive, que é a capitalista. Então, a ideologia resulta dessas relações de trabalho, legitimando a existência dessas mesmas relações. E aí, então, por desdobramento, Marx e Engels vão dizer que a própria consciência ela é resultado das condições materiais da vida, tem aí a sua origem, não surge dentro do cérebro, não surge dentro do espírito ou da alma, não é uma coisa assim de característica do ser com S maiúsculo, vai surgir das relações concretas de produção em uma determinada sociedade. Acontece que a ideologia ela constitui essa consciência, constitui aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, nossa visão de mundo, nossa maneira de se relacionar com as pessoas. No conceito clássico de ideologia também é importante compreendermos que essa visão de mundo que representa posicionamentos e interesses da classe dominante,
é um falseamento da realidade social. Por quê? Porque a ideologia precisa mascarar a realidade social no que diz respeito às diferenças de classe, em que uma classe é explorada pela outra. Ao fazer esse mascaramento social é que se produz uma determinada forma de consciência, esse jeito de pensar, de sentir que eu falei. Então, mais do que simplesmente um discurso mentiroso que circula e que você destaca, ó, tá aqui essa mentira. Não, a ideologia é o próprio fundamento simbólico do que a gente acredita ser como realidade. Pesado, né? Então, não é simplesmente uma mentira, não é simplesmente um posicionamento político. Ah, minha ideologia é esquerda, minha ideologia é direita, minha ideologia é não ter partido. Não é só isso também. Isso é a definição do senso comum. A ideologia é justamente, então, toda essa formação simbólica que justifica e realimenta esse modo de produção, essas relações concretas de produção que caracterizam a sociedade capitalista. De maneira que nós compreendemos essa forma de sociedade como a única legítima, como inevitável, como incontornável e insuperável. É o que a gente chama de naturalização. Então parece que sempre foi assim, que não vai mudar, não importa o que a gente faça, não vai mudar e que esse é o melhor dos mundos. Quando a pessoa fala assim, o ser humano é capitalista por natureza. Não, o capitalismo surgiu há uns 3 séculos, não é capitalista por natureza. O ser humano desde sempre tem tal característica. Como assim desde sempre? Né? O ser humano ele se reinventa ao longo da história. Né? Hoje a gente não vê a vida sem o uso da energia elétrica. Há pouco mais de um século, e aí? Não tinha importância a energia elétrica na nossa vida, não é mesmo? A gente não via tanta necessidade do celular na, sei lá, uma década, 15 anos, não é? Então, assim, o ser humano se reinventa e aquilo que nós mesmos fazemos, como dominar a energia elétrica, como inventar o celular, passa a fazer parte de nossa vida e a gente passa a enxergar isso como indispensável. E é assim também nas formações amplas que compõem a nossa sociedade. A gente vê como relações indispensáveis e fica realmente muito difícil pensar para fora do chamado véu ideológico, é muito difícil. A tomada de consciência é um trabalho muito complexo, muito sofisticado e vai estar sempre nesse movimento dialético em relação com as condições materiais de produção. É muita coisa, né? É sempre muito difícil explicar algo assim em vídeos curtos, então é só uma pinceladinha, evidentemente que muita coisa fica de fora. Sugiro então que você procure. Leia a respeito o próprio livro do Marx e do Engels, A Ideologia Alemã. Você pode também procurar outros vídeos, procurar outras leituras. Recomendo a filósofa brasileira Marilena Chaui para quem quiser se aprofundar nesse assunto. E também qualquer dúvida, entre em contato. Curte o canal, compartilhe esse vídeo, deixa um comentário e até uma próxima.